E aí, nerd fanfarrão bem vestido? Um dos uniformes mais icônicos de heróis e de histórias em quadrinhos, com certeza é do Homem-Aranha. Ele é tão moderno que recebeu pouquíssimas alterações desde sua criação, lá em 1962. E teve várias adaptações em filmes e em desenhos. Mas e se eu te falar que se dependesse do co-criador dele, o grande Steve Ditko, o uniforme do Teioso ia ser muito diferente? E eu não tô falando de uniforme de nanotecnologia, nem de roupa negra alienígena, nem roupa com sacola na cabeça. Eu tô falando de tirar o azul e o vermelho e colocar laranja e roxo no lugar. Eita, ficou curioso? Vem comigo aqui, ô farrão, pra você entender essa história. Essa informação veio através de Jonathan Ross, um grande fã de quadrinhos que criou um documentário para o canal britânico BBC 4 sobre a carreira da lenda dos quadrinhos Steve Ditko, que caso você não saiba, Steve é co-criador do Homem-Aranha ao lado de Stan Lee. Ele foi responsável pelo designer do Cabeça de Teia. Nesse documentário, ele conversa com Stan Lee, Alan Moore, entre outros grandes nomes da indústria dos quadrinhos. E recentemente, Jonathan participou de uma live para um canal, onde ele revelou detalhes sobre uma conversa particular que teve com Steve, que revelou para ele uma coisa muito impressionante sobre o visual do Teioso. Durante a conversa, Ross conta que foi visitar Ditko pra bater um papo, sabe? E decidiu dar um presente pro cara. E ofereceu ao lendário desenhista uma cópia original de Amazing Fantasy XV, uma das HQs mais valiosas do mundo, por contar com a primeira aparição do Homem-Aranha. Tá vendo, pessoal? Se torna colecionador de alguma coisa, pois depois essas coisas se tornam raras. E de acordo com ele, a reação de Steve foi a seguinte. Ele pegou, olhou pra revista e falou: Eu não quero! Você sabe que eles usaram as cores erradas aqui, né? Aí Jonathan pensou, o quê? Aí lógico, ficou curioso, né, sobre isso. E perguntou do que ele estava falando. E então veio a bombástica revelação. Quando Steve desenhou o personagem, ele escreveu que as cores seriam laranja e roxo. E pior, Ross dá a entender também que Ditko não escolheu o vermelho e azul pro Aranha como uma cor secundária, já que não iam usar o laranja e o roxo. Pois o próprio desenhista disse, o outro cara já tá usando essas cores. Com certeza ele estava se referindo ao azul e vermelho do Super-Homem, que é um ícone até hoje de super-heróis. Então ele queria evitar algum tipo de comparação, evitando esse padrão de cores no personagem, para não ter nenhuma chance de falar que estão surfando na fama do herói. Infelizmente, não se tem nenhuma informação referente ao motivo das cores originais não terem sido mantidas na versão final, ou quem foi que decidiu que ia ser azul e vermelho. As possibilidades são muitas. Desde o potencial comercial, porque as cores vermelhas e azul caem muito mais no gosto do público e são muito mais chamativas do que laranja e roxo. Dizem que azul é a cor preferida da maioria das pessoas do mundo. Então é uma boa ideia tirar vantagem disso como uma estratégia para vender o seu produto. E a maioria dos protagonistas costuma ter as cores vermelho e azul no seu visual. Talvez também a limitação da impressão na época tenha causado essa escolha. Lembra que o Hulk, na verdade, deveria ser cinza e não verde? Mas como tinha problemas na gráfica que deixou ele meio esverdeado, aí os caras pegou e falou assim, quer saber? Deixa ele assim mesmo, o Hulk vai ser verdão. E sobre os uniformes tem também aquele padrão de cores dos super-heróis, que os mocinhos se vistam de cores primárias, tais como o Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men. E os vilões, ou anti-heróis, ou personagens como o Hulk, que é um monstrão que perde o controle, que não carrega tanto assim o peso nas costas de ser um super-herói tradicional, eles costumam usar mais cores secundárias, como o caso do Duende Verde, Mistério, Dr. Octopus, Aniquilador, Lex Luthor, entre outros. As regras das cores de super-heróis são explicadas na revista Fundação Futuro, escrita por Lee Aurard. Isso acontece também pelo processo de impressão, no qual era mais simples sintetizar as cores primárias e secundárias, isso nos anos 60, ainda na era de prata dos quadrinhos. Na era de ouro, então, era muito mais difícil colorir. Você se lembra da animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, onde em algumas partes da animação parece que a arte está cheia de pontinhos? Isso é uma homenagem ao estilo de colorir de antigamente. O nome daquele efeito é chamado de Band-Aid, muito utilizados nas primeiras HQs da era de ouro dos quadrinhos, como Superman e Mulher Maravilha. É chamada assim em homenagem ao ilustrador e gráfico Benjamin Day. Dependendo do efeito que você quer, é usado colorido e pura ilusão de ótica para simular as cores. Pontos pequenos são desenhados nesse processo, em espaços curtos ou longos.
ou mesmo sobrepostos. Os pontos de cor magenta, por exemplo, devem ter espaços longos para criarem a ilusão da cor rosa, que era usado bastante na pele dos personagens dos quadrinhos. As placas Band-Aid eram placas flexíveis que tinham padrões de pontos e traços vazados de diferentes tamanhos e espessuras. Essas diferenças iam determinar o quanto de tinta ia passar pela placa, compondo diversos graus de combinação das cores. Como apenas pequenos pontos de cores primárias eram impressos lado a lado, as cores resultantes, secundárias e terciárias, eram literalmente uma ilusão de ótica. Quanto mais placas com diferentes tamanhos e concentração de pontos era usada, maior era a paleta de cores que você ia conseguir utilizar na HQ. Mas também, bem mais trabalhoso era o processo de impressão, já criando assim o padrão de cores primárias, amarelo, vermelho e azul, para os uniformes dos super-heróis principais lá no início dos quadrinhos, para poder assim adiantar o trabalho, ditando já lá no começo a tendência das cores dos uniformes dos heróis, e deixando as cores secundárias, como verde, laranja e roxo, para personagens que não tinham tanto destaque e que não iam aparecer com tanta frequência nas histórias, como os vilões, por exemplo. Bom, mas você sabe a frequência que realmente importa? É você estar assistindo os vídeos e compartilhando sempre que você puder. E se inscrevendo nesse canal, lógico. Esse sim é um padrão que vale a pena seguir. E se você acha que essa tendência dos vilões usarem cores secundárias não pegou, você tá muito enganado. Você acha que se o Homem-Aranha fosse um vilão, ele ainda ia usar o azul e o vermelho? Ou ele ia começar a usar o verde e o roxo? Se você não sabe a resposta, é porque você não assistiu a luta do Capitão América contra o Homem-Aranha no filme. Não, seu fanfarrão, não tô falando do Capitão América Guerra Civil. Nem adianta colocar aí no YouTube Homem-Aranha vs Capitão América Guerra Civil. Estou falando do 3 Dev Adam, um filme turco que faz uma paródia dos super-heróis, com o Homem-Aranha sendo um vilão sádico, líder de uma gangue, psicopata, torturador e falsificador de dinheiro. Meliante, uma ameaça pública. No filme, convocam o Capitão América para tentar parar o Tails. O Capitão América até se junta com um lutador mexicano no filme. Pô, já que tava no México, podia chamar o Chapolin, né, pra ajudar. Ia ser uma referência muito legal. E o Chapolin também tem cores primárias no seu uniforme. Então é muito provável que isso de cores primárias tenha influenciado muito para a cor final do uniforme do Homem-Aranha. Pois, como já foi dito, essa tendência já existia desde a época do Super-Homem, que apareceu 30 anos antes do Homem-Aranha. Quem sabe essa versão não aparece num próximo filme ou animação do Aranhaverso. Apesar de ser uma paródia e versão turca, você vê que essa tendência de deixar uma cor padrão para super vilões funciona em vários países. Se vocês quiserem, eu trago a análise desse filme aí. Ou qualquer coisa, dá uma conferida lá. É bom pra dar umas risadas. Na Turquia, antes dos blockbusters ficarem tão famosos no mundo todo, era bem comum fazer cópias de filmes americanos. E não foi só Homem-Aranha que eles fizeram. Fizeram Star Wars, paródia de Star Trek, Super-Homem. Resumindo, de acordo com os estudos, azul é a cor favorita das pessoas, representando 45%. Já o vermelho é a terceira, representando 12%. Ou seja, já tem uma aceitação boa para o público, pois o azul é dificilmente associado a algo negativo. Ou seja, é só estratégia de marketing mesmo. E a limitação gráfica dos anos 30, fazendo cores primárias, vermelho, azul, amarelo, serem mais fáceis de se produzir, diminuindo o custo e o tempo de produção, já é outro motivo muito importante para deixar o azul e o vermelho serem cores comuns para os uniformes de super-heróis, ditando assim uma tendência de cores para o padrão dos heróis mais icônicos da época, 30 anos antes da criação do Homem-Aranha, o que deve ter influenciado muito na decisão final do designer, não só do Cabeça de Teia, mas também de outros personagens da Marvel na década de 60. E também são cores da bandeira dos Estados Unidos, né? De acordo com os Yankees, o azul simboliza a justiça, a perseverança e a vigilância. O vermelho significa o valor, a resistência e a coragem. O branco representa a pureza. Ótimo simbolismo para os super-heróis, não acha? E também bem patriótico, né, Capitão América? E aí, você ia gostar do uniforme do Aranha, laranja e roxo? Ou escolhe aí também outras cores para o uniforme do herói? Um forte abraço para você, nerd fanfarrão, e falou!